Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de hoje, né? Acho que espero que seja bem produtiva aí com os colegas. Sem dúvida, uma aula que eu havia comentado da dinâmica já para vocês, né? Vamos começar pelos recados, tá? Então, nos recados, eu tenho aqui já é, é, dois recados da coordenação. Cadê aqui só? Pá, 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 pá. Aqui. Primeiro recado. É bem importante, pessoal. O ADOC foi prorrogado, tá? Até o dia 30 desse mês. Então, eu peço aí aos alunos que participem. Pena que eu não sei quem são os alunos que participam do ADOC, senão eu já não posso também mudar a política, porque eu já pactuei com vocês do sorteio do nosso mouse, né? É, senão eu também ia colocar ali, os alunos têm que participar da DOC, importante para todo mundo, tá? Então, não é um critério, tá, pessoal? Só uma brincadeira, porque eu não sei quem são os alunos que participam, né? As respostas que os docentes recebem, de fato, são anônimas aí. Então, foi prorrogado, eu recebi o comunicado hoje à tarde, então peço a gentileza que todos participem, tá, pessoal? É bem importante para nós, inclusive para o docente aí, tá? Então, foi prorrogado até o dia 30/6. Primeiro recado. Segundo recado, foi instaurado aí um flyer. Eu vou passar para vocês aí, estou só enviando pro Note aqui. Um flyer a respeito da parte financeira da UP, tá? Eu vou compartilhar com vocês aí, pessoal, rapidinho, só para vocês terem visibilidade. Não é o nosso foco, né? Mas e também não sei o caso de cada um, mas é importante vocês terem visibilidade aí das ações que a UP tem tomado, né? Então, a UP tem buscado, pessoal, algumas alternativas, né? Em detrimento aí do convite. Eu sei que tem alguns alunos, né, que têm falado aí a respeito de situações com o departamento financeiro, e justamente nessa preocupação a instituição aí tem mobilizado vários esforços junto com a coordenação e com outros departamentos e elaborou essa cartilha, tá, que está compartilhada aí com vocês, né? Alternativas para facilitar o pagamento, suas mensalidades. Então, são alguns programas, né? O primeiro ali é o Programa de Proteção ao Desemprego, em virtude do Covid, parcelamento, negociações, flexibilização e parcelas atrasadas e também canais de comunicação, tá? Eu sei que tem alguns alunos aí que acabam compartilhando conosco, aí a gente está, enfim, envolvido aí no dia a dia acadêmico de vocês, né? E naturalmente vocês sabem que o docente não tem nenhuma é, 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 decisão a respeito disso, né? Mas cabe a mim aí divulgar para vocês esse canal e eu espero que vocês consigam aí, os colegas que tanto nos acionaram quanto não acionaram, enfim, que tenham aí alguma alternativa através desse mecanismo. São alternativas, pessoal, para tentar ajudar, né, os alunos. A gente sabe que não é um momento fácil para todos, né? Então, esse é o nosso segundo recado da aula de hoje, tá? Também, pessoal, caso precise de mais informações, além desses contatos, a coordenação também fica à disposição, beleza? Só um minutinho que eu vou encaminhar para os colegas esse comunicado via chat. Tá indo. Registrar aí a presença dos alunos que entraram agora há pouco. Gustavo, Eduardo, valeu. Brunão também. Beleza. Muito bem, então, dos 3 pontos da aula, o primeiro está concluso, né? Comunicado aí que é essa situação.
Iniciando com o nosso conteúdo, né, pessoal, e falando do nosso conteúdo, na aula passada definimos eh, uma reprogramação do nosso calendário em virtude dos trabalhos e da avaliação, né? Eu havia recebido comunicado do formato da avaliação desse bimestre, isso não reflete no semestre que vem, né, se mantém o formato no semestre que vem, mas muda o formato da nossa avaliação para esse semestre. Portanto, eu reprogramei ali a entrega do trabalho para vocês. É, é, Fiquei de preparar um exemplo de CRUD que está em fase final, né, entre eu e os demais professores aí para vocês com Razor. Mas eu também havia ficado de fazer aí um material de consumo de API com Razor, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Em virtude disso, pessoal, eu devo de concluir esse material entre amanhã e sexta, junto com os demais professores, é um trabalho em equipe, né? Concluindo isso, eu fecho o exemplo, fecho o material e posto a aula adicional para vocês, tá joia? Eu faço esse material como você já tem feito, organizo e posto e comunico ali via portal desse material, tá? Para vocês terem, né, mais tempo aí, quem for utilizar o Razor consumindo o CRUD lá que eu havia comentado, né? Mas com essa opção de API, eu sei que tem vários alunos aí que também estão na fila aí querendo tirar dúvidas, né? Até atendi alguns colegas aí via Zap aí, não vou lembrar o nome das equipes de cabeça, mas eu atendi alguns aí a respeito de dúvidas e de orientações desse modelo. Então, com certeza, esses colegas já vão conseguir é, é, trabalhar nessas alternativas pensando esse modelo. Tá joia? Muito bem. Então, eu vou compartilhar aqui a tela contigo, com vocês, pessoal. Só um segundo. E logo depois, né, a gente fecha essa segunda parte da aula, eu começo os atendimentos aí como de costume, né? Tem alguns colegas na fila que já mencionaram aí, já conversamos segunda ou conversamos aí no transcorrer dos dias, né? Eu já vou atendendo esses colegas, depois os demais, tá? Assim que vocês visualizarem a tela, me avisem, por favor. Deixa eu abrir o chat aqui, peraí. Os participantes. E o chat. Podem confirmar, pessoal, se estão vendo a tela, por gentileza? Obrigado, Sérgio. Show. Então, esse exemplo de hoje, pessoal, o que eu preparei, né? Eu preparei ali um consumo de API por meio do Razor. O que nós vamos fazer? Nós vamos consumir uma API pública sobre tempo e clima. Essa API, pessoal, no final eu vou mostrar qual é o site, como você cadastra, mas a lógica de consumo dessa API se aplica a outras APIs. Tá? Então, inclusive a do projeto de vocês. Quem fez o projeto front e back separado consegue adaptar e aqui eu com certeza consegue ter vários insights aí para... Só um segundinho, pessoal. Consegue ter vários insights para organizar, né, o projeto e como que se faz essa divisão e tudo mais. Tá joia? Muito bem. Então, para fazer essa organização, pessoal, a gente começa criando um projeto novo. Posterior à criação desse projeto novo, que eu já mostrei para vocês, é um projeto em branco,
nós vamos fazer algumas configurações iniciais. Os colegas que perderam essas instruções, as configurações iniciais, é importante que assistam às aulas anteriores, né? Hoje eu vou passar um pouquinho mais rápido a respeito dessa parte inicial. E posterior, vocês vão criar justamente a chamada. A gente vai criar uma página em branco, né, com um formulário. Esse formulário vai fazer uma requisição a consumo de uma API externa, que pode ser um projeto back, né? E feita essa requisição, ela vai retornar informações, essas informações vão ser apresentadas é, 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 no front. Alguns colegas haviam até comentado, Carlos, como que eu faço ali para ter alguma regrinha de negócio ou alguma situação? Eu vou mostrar uma das opções, tá? Não, essa opção que eu vou mostrar hoje trabalha com algumas práticas, inclusive recomendadas pela Microsoft, mas também traz algumas opções, pessoal, de como colocar pequenas regras no front, tá? E daí fica a opção de cada empresa, do design pattern de cada empresa, se quer trabalhar com regras de negócio no front ou no back. Né? Eu já expliquei também em aulas anteriores as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Tá? Muito bem. Então, iniciando, pessoal, nós começamos da seguinte forma. A gente vai criar um projeto em branco. Tá? Esse projeto em branco, pessoal, é um web application, como a gente já tem trabalhado. Né? E esse web application eu dei lá o nome de Razor Weather. Tá? Como a gente vai consultar informações climáticas ali, estou dando esse nome. Fiquem à vontade de dar o nome que vocês quiserem. Vou selecionar um projeto em branco, nós já vimos como fazemos isso, né? Então, essa parte que eu citei. Feito o projeto em branco, o primeiro passo é lá no startup.cs adicionar o endpoint map Razor Pages, né, para ajustar o arquivo startup.cs e no próprio arquivo também colocar o service.add Razor Pages. Tá? São duas instruções importantes em métodos distintos para fazer a operação inicial. Tá? Feito isso, pessoal, a gente vai criar uma pasta chamada Pages, né, que eu já passei as instruções anteriormente, e vamos criar um arquivo chamado index.cshtml. Eu estou dando um exemplo simples, pessoal, que daí cada um vai adaptar ao seu projeto, caso tenha necessidade, e os alunos que não têm necessidade também podem seguir com os outros padrões aí, como a gente já passou nas instruções anteriores da aula. Então, eu vou criar uma página Razor Pages em branco. Essa página eu chamei de index.cshtml, e ao criar ela, eu desmarquei a opção Use a Layout Page. Aqui, pessoal, se vocês depois compararem, quem quiser, né, criar um layout, outra sem, vocês vão notar a diferença e as características que ocorrem em situações onde a gente tem uma opção com e outra sem esse layout, tá? Eu já criei anteriormente, tá, pessoal, também com layout. Feito isso, vocês vão notar que na estrutura do projeto de vocês, vocês vão ter lá o pages, vocês vão ter os arquivos index.cshtml, index.cshtml.cs, né? E o model de vocês, index model. Isso também eu já passei em aulas anteriores, né? Expliquei até adicionalmente alguns colegas que acabaram perguntando, né? Um é o nosso arquivo HTML, outro nosso arquivo com código C Sharp, outro nosso arquivo model, né? Que é a referência model do que a gente está trabalhando, que chama o HTML, chama o C Sharp, né? Mas apesar de você ter esse arquivo, virtualmente ele chama é, 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 essa característica de diferença entre os arquivos, tá? Muito bem. O primeiro passo, após criar o projeto e o arquivo, é identificar e estabelecer alguns parâmetros dentro do index HTML. Tá? Sendo eles, pessoal, nesse nosso exemplo, o arroba page, o tag helper, né? O model, pages index model, quando você cria aqui essa opção já vem, então já vem o arroba page, já vem o model, aqui eu só adicionei o tag helper,
O layout também, né? Nesse caso a gente não tem o arquivo layout, nesse primeiro exemplo. A parte inicial e o body. Lá dentro do body, quando vocês criarem o arquivo, ele não vai vir com essa instrução que eu destaquei na caixa vermelha. Ele vai vir sem essa instrução. Então, eu coloquei um formulário, né? E recapitulando, né, pessoal, formulários na web, como eu havia citado, que eu também falaria na aula de hoje, formulários são instruções onde a gente consegue colocar conteúdo para fazer essa página HTML, desculpe, se tornar dinâmica, né? Então, ela passa por esse estabelecimento de conteúdo dinâmico, recebendo determinados campos e operações dentro do nosso formulário, tá? Se eu não me engano, eu acho que pelo que eu havia entendido, vocês já tinham visto o formulário, acho que em PHP, né? Ou em outras disciplinas, se não me engano, até mesmo Java, né? Acho que no Java Web vocês viram alguma coisinha, eu lembro que os alunos comentaram, né? Então aqui, pessoal, o nosso formulário é do tipo post e no nosso tag helper de input do formulário, eu declarei que o nome dele é zip. Por quê? Porque eu vou passar aqui um campo com o zip code, né, ou com o CEP, o código postal, vou mandar para uma API, né? Não estou usando a API dos Correios, estou usando uma API internacional, pessoal, só para fazer a simulação. E ele vai me passar informações a respeito da temperatura desse zip code que eu encaminhei. Tá? Após eu apertar no botão, aqui Input Type, Submit, apertar no botão lá de submeter. Beleza? Sei que acho que vários colegas haviam justamente demandado esse tipo de interação, né, pessoal, na aula de hoje. Um detalhe importante que eu esqueci dos recados, olha, isso que dá eu não olhar o checklist pela cabeça. Nada, tanto no trabalho quanto na prova, eu não cobrarei nada que não passado em sala. Então, se é um conteúdo, pessoal, que eu não passei em sala, eu não vou cobrar na prova e no trabalho. Eu tive algumas perguntas na segunda, mais no encaminhar da aula ali, depois das instruções iniciais. Então, pessoal, fiquem tranquilos. Professor, você não mostrou a parte tal. Eu não vou cobrar de ninguém. Então, vou cobrar o conteúdo que a gente chegar até o conteúdo postado ali no portal. Beleza? Feito isso, feita essa instrução e essa organização, eu criei meu formulário. Aí, nós precisamos entrar no nosso arquivo CS, index.cshtml.cs. Quando vocês abrirem esse arquivo, ele vai trazer essa estrutura. Então, ele vai trazer aqui o que ele está usando, né, o Razor Pages. Aqui ele está usando o namespace Razor Weather Page, né, o nosso namespace. E aqui ele vai trazer um método onGet. Então, os colegas que depois talvez tiverem alguma dificuldade de get, post, parte web, eu tenho vários materiais aí de aulas que eu fiz de outros cursos que eu posso compartilhar para ajudá-los na interpretação do que é isso, tá? Então, me mandem um e-mail que depois, não é um conteúdo dessa disciplina, mas daí eu mando para os alunos para complementar aí, até onde consta aí, parte dos alunos viram esse material aí no primeiro ano. Então, basicamente, eu tenho o meu método onGet e eu vou ter aqui o meu método post, que não vem declarado quando ele cria esse arquivo. Daí nós vamos criar a instrução post. Então, aqui eu criei um método post e eu criei lá zip, tá? E o que é o zip? É uma variável que eu declarei aqui em cima, não é por enquanto o zip de lá, tá? Já vou mostrar. Vai ser igual a request.form. Opa, requisição do formulário. Name of, o campo. Qual é o campo? Zip. Por quê? Porque lá no meu input do meu form é zip. Então, se eu tiver lá um input zip, um input nome, um input password, se eu copiar essa linha e replicar ela para cada atributo, e eu naturalmente mudar essa instrução aqui onde está o zip para o nome do input do HTML, ele vai pegar aqui nessa requisição. Tá ok? Beleza? Eu também adicionei aqui, pessoal, um breakpoint.
né? O que é o breakpoint, pessoal? O breakpoint é essa instrução que fica destacada aqui em vermelho, né? E serve para, em tempo de execução do meu código, quando o compilador chegar nessa linha de código, ele me dá um alerta. Fala, opa, tem um alerta aqui, né? E esse alerta vai dizer que a instrução de execução do meu código parou aqui, tá? A lógica do breakpoint em Java, em C Sharp é mesmo, pessoal. Como que eu adiciono o breakpoint? Basicamente, eu venho aqui ao lado esquerdo da linha, nessa barra cinza, e dou 2 cliques. E no Java, eu posso executar normal ou debug. Se eu executar normal, ele não passa pelo breakpoint. Se eu executar debug, ele passa. Então, aqui, eu executo normal, não tem uma opção debug, eu executo normal e ele já vai passar pelo breakpoint. Tá? Feita essa execução, isso é o default de instalação, tá, pessoal? Pode mudar essa configuração. O default de instalação é esse. Feito isso, executando, né? Quando chegar em execução, eu tenho um exemplo ali que ele vai mostrar que parou ali. Mas ele vai pegar essa informação lá do HTML, lembrando que é desse zip aqui, ó, está destacado. Por isso que lá está declarado como zip, no name of, tá? Nome do zip, e vai atribuir a minha variável zip, que é um atributo que está na minha classe aqui. Legal? Feito isso, pessoal, vocês podem executar. Eu recomendo até aos colegas aí, né, como sempre, executem esse exemplo, façam esse exemplo após eu passar aqui a gravação, e após executar esse exemplo, sigam ali na operação para vocês. Tá? Então, aqui, pessoal, do lado esquerdo, o que nós temos? Nós temos o formulário que eu criei com input aqui chamado zip, né? Eu não declarei ele como texto ou como uma label aqui, por isso que aparece sem nome, sem nada, e o nosso botão. Aí foi digitado lá um zip code 32250, que corresponde a uma Califórnia, e ele vai consultar naturalmente a temperatura quando eu implementar a API. Por enquanto não tem nada, só está o formulário em branco. Cliquei no botão Submit. Aqui do lado, o cursor do breakpoint vai parar aqui, na linha 21. Aí, quando ele está em execução, ele fica em amarelo e aparece o cursorzinho aqui, né, a setinha apontando para a direita. Né? Não fica em vermelho só quando está demarcado. Toda vez que vocês executarem, ele passar por essa instrução, ele vai parar no breakpoint. Toda vez que executar, passar na instrução, ele vai parar no breakpoint. Simples assim. E se eu der um próximo passo, né, e do lado do botão de executar, se vocês deram um play novamente, ele vai executar tudo. E daí do lado tem um botão de Next Rule, né, se não me falha a memória, o F8, e daí ele já vai para a próxima linha, ou você executa tudo. Tá? Então aqui, se você executar, vai aparecer ali a opção do zip e o que ele recebeu. Então notem, pessoal, eu saí do formulário e entrei no meu código C Sharp. Tá? Entrei no código .cs, HTML.cs. São arquivos logicamente distintos. Tá joia? Então, ele recebeu o zip, está funcionando, né? O meu post do meu formulário está funcionando. O que faremos agora? Agora a gente vai implementar uma requisição numa página que tem uma API pública, tá? Essa API pública, no final, pessoal, eu vou explicar o funcionamento dela. Por enquanto, eu vou primeiro explicar o código, depois eu explico a API, tá? E daí cada um, naturalmente, pode adaptar a API que quiser. Tem alguns alunos que até perguntaram na aula passada, professor, eu tenho uma API de jogo, eu tenho uma API de tal coisa que eu queria, que no escopo inicial do meu projeto estava previsto. Dadas as mudanças de cronograma, as equipes não precisam de fato consumir a API, tá, pessoal? Que era algo que eu estava fazendo e orientando os colegas aí no início do bimestre. Então, os colegas podem apenas simular essa operação, tá, de consumo, como fizemos no primeiro bimestre, mas não precisam. Os colegas que têm tempo e quiserem fazer, podem fazer. Professor, fiz um CRUD com Scaffold, e esse CRUD com Scaffold, tem um momento lá que eu faço uma requisição de API. Legal, pode chamar lá, né?
pode fazer a requisição e usar a API lá que você está usando, do jogo, dos Correios ou do Google, enfim, tá? Agora, não é obrigatório, pessoal, mesmo no escopo inicial tendo definido. Por quê? Né, só reforçando, em virtude das mudanças de escopo, tá? Então, feito isso, o nosso post está funcionando, agora a gente vai implementar a próxima parte do código. Nesse mesmo método, nós vamos fazer algumas alterações. Primeira alteração. Na própria linha 19, eu vou mudar a instrução de só post para ou post async. Já vou explicar o que é isso. Vou colocar o método como assíncrono, com async. Vou colocar esse task, tá? Também, que é um parâmetro para o método. Vou manter a linha lá, que já está com breakpoint, e vou criar algumas linhas adicionais. Primeira linha. Crio uma variável interna do método, chamado response, await, client.getAsync. E eu passo o endereço da minha API. Tá? Nesse caso, é a API que eu vou explicar lá no final o que ela tem. Aqui, pessoal, é a string da API. Aí, na documentação da API, vocês vão identificar cada string que tem que passar. Fiz uma API minha, que nem eu já mostrei lá como vocês consomem junto com o post, né? Então é só passar aquela string com o parâmetro que você quer que ele vai fazer a requisição, tá? E esses parâmetros aí podem ser variáveis, pode concatenar, enfim. Daí cada um vai fazer a sua dinâmica. Logo na sequência vai ter um var result await, tá? Aqui é só porque ficou clicado o código, eu já vou mostrar o resto do código, que é basicamente para retornar o response para o resultado. Então, ele primeiro faz esse response, vai aguardar, né, o await vai aguardar a página responder, então ele vai, como se for uma thread do task aqui, tá? Vai ficar, esse método pessoal vai funcionar como se fosse uma thread que vai ficar executando e esperando a resposta da API que eu estou consumindo. Feito isso, e por isso que ela é assíncrona, por isso do async, ela vai esperar a resposta. Respondeu, retorna e vai para o response. Response pega a informação do async e manda para o result. O result também recebe, vai para um JSON, que é esse JObject, que é uma variável opa, deu uma travada, já vai virar meme. Objeto, tá? OBJ, e logo depois, pessoal, um double lá. Por quê? Porque aqui vem graus Celsius, a gente quer em Fahrenheit, né? O exemplo que eu peguei lá está assim. Então, aqui, pessoal, esse exemplo é justamente para mostrar para vocês. Os colegas que querem fazer alguma manipulação do dado, de edição, etc., podem fazer através dessa opção aqui, tá? Então, aqui você coloca lá um cálculo no meio, por exemplo, tá? E o return page, daí ele retorna para a página, tá? Sempre para a página index, que é ela mesma. Então, aqui, pessoal, a explicação do que eu já expliquei no código que eu mostrei para vocês, o async, que é o método síncrono, o await, que é a resposta de chamada, o JSON e o controle de API web, que é o task lá. Tranquilos? Aqui, pessoal, duas referências de documentação sobre o async e o task, para quem quiser informações adicionais. E feito isso, vamos corrigir alguns pontos. Primeiro ponto, aqui no nosso código, vocês vão notar que tem alguns erros. Eu vou mostrar como corrigir eles. O client, o objeto e a temperatura. A temperatura, nós vamos criar um atributo novo aqui em cima, que vai ficar embaixo da linha 13. O client, nós vamos adicionar isso no using e o JSON também, tá? Então, o client, pessoal, ele recebe, né, um request do HTTP. Até acho que teve alguns alunos que me perguntaram, e eu falei, aguarda a aula aí que eu já vou falar um pouquinho a respeito. Então, isso, pessoal, é o que eu estou recebendo lá no nosso HTTP. Ele simula isso que está recebendo na página e embeda isso no código. Então, aqui eu coloco HTTP client, e aqui underline client, né, que é o que está declarado lá como variável, recebe de client. Lembrando que aqui é nosso método construtor. Aqui eu vou lá e dou um using system net HTTP. Tá?
E aqui, pessoal, vem um ponto importante, né? Ao fazer isso, lá o meu erro lá embaixo já vai se resolver. E aqui embaixo também, né, pessoal? A gente tem que declarar a variável privada dentro do método, né? Aqui eu estou fazendo pelo atalho, não havia declarado ela. Então, vou lá e clico o botão Generate Field e ele cria o campo lá para nós, tá? E daí vai ficar assim, né? O Private, HTTP Client, né? Aqui o método e lá embaixo a outra operação. Feito isso, pessoal, nós vamos fazer o quê? Ó? O erro do cliente sumiu. Vamos adicionar use Hilton Soft JSON link. Ele vai operar o JSON, né? Lembrando que as APIs que a gente criou, inclusive em sala, também são JSON, então é a mesma lógica. E criar lá também o outro atributo chamado temperatura, né? Com isso, os erros que estão ali. Por que, que a gente precisou criar esse atributo? Porque eu estou recebendo uma variável temperatura e estou simulando e estou reformulando ela nesse trecho do código. Se eu não fizer isso, eu poderia receber direto e mostrar direto para o usuário. Tá? Então, aqui nesse trecho do código, por exemplo, ó, eu não precisaria receber lá o valor de K, tá? Que é o double, aqui ó, main temp, tá? Que é o objeto que eu estou recebendo, e convertendo para string, esse é o valor do JSON que ele está devolvendo, tá? E daí, é claro, recebi um JSON, você vai olhar no objeto, vai olhar qual que é o nome do campo, vai declarar aqui e vai converter para toString, toInt, enfim, né? E manda para dentro da tua variável interna. Quer manipular ela? Manipula como o exemplo que eu fiz aqui. Não quer? Pega ela direto aqui, o CAI, e retorna. Feito isso, né? Parei nesse aqui. Vocês vão ficar com esse trecho do código sem o erro. E daí aqui havia até no meu print lá ocultado esse content read as string assim. Então é só vocês olharem aqui e ver o trecho do código. A da linha 34. Beleza? O que acontece, pessoal? Alguns colegas, se eu não me engano, eu acho que é, é, eu havia citado isso, né? Mas enfim, não lembro se foi para essa turma. Toda vez que a gente trabalha com formulário, a gente tem que cuidar com SQL injection ou dependência de injeção, que é justamente eu pegar um formulário e ficar injetando conteúdo aleatoriamente. Então, esse trecho do código, pessoal, é importante para evitar esse tipo de operação, né? Então, evitar essa situação. Para isso, a gente vai fazer, conforme a melhor prática, a documentação da Microsoft, que é a seguinte. Tenho aqui já declarado meu cliente, né? E aqui no startup.cs, eu vou declarar ele como singleton HTTP client. Então, isso já vem numa implementação para evitar esse tipo de intrusão, tá? Quem precisar de documentação complementar também, aqui já é um conteúdo um pouquinho mais avançado, depois eu passo para os colegas que precisarem de alguma referência para o futuro aí, sem problema. E daí, por fim, pessoal, lá no final do meu formulário, vocês vão notar que eu estou abaixo do botão aqui de enviar, eu coloquei lá, temperatura label, né, abre e fecha, model.temperatura. Temperatura da onde, Carlos? Temperatura, porque aqui é temperatura. E por que model? Porque justamente, né, eu tenho um model declarado lá no meu index, né? Quando a gente começa o index, tem lá o model. Também os colegas que não recordam, daí vale a pena dar uma olhadinha nas aulas anteriores. Com isso, pessoal, eu tenho a nossa operação funcionando. E se vocês executarem, ao digitar aqui o código e mandar, ele na mesma tela ali embaixo, ele vai complementar a informação com a variável preenchida. Perfeito? Falando só um pouquinho agora da API pessoal utilizada, foi essa aqui, openweathertermmap.org, tá? Tem um monte, nossa pessoal, tem um monte de informação aqui. Você consegue usar várias informações, várias regiões, enfim, dá para explorar um monte, tá? Eu confesso que eu não explorei muito ela,
foi mais para o exemplo de vocês, mas vocês podem consumi-la e, enfim, utilizar ela para a localidade, né? Claro, na hora que vocês mandarem lá o zip code, tem que estar numa localidade que aqui está operando, né? E feito isso, ele vai operar normalmente, vai funcionar para vocês. Se vocês abrirem o api.openweathermap, que é esse endereço aqui, ó, ele vai trazer as informações de como consumir a API. E se vocês clicarem aqui em API Doc, vai aparecer a string que eu digitei aqui, ó, que é essa string que eu digitei aqui que ele cortou no meu print, tá? Então ele mostra, precisa da api.openweather.com barra a informação que eu digitei de operação. Então é só entrar ali, ele já mostra. Deixa eu até abrir o site aqui, pessoal. Já compartilho com vocês a string, e daí vocês já têm aí também a string para uso. Então eu entrei lá no site api.openweather, está lá a página, ok? E ao clicar aqui em API, ele já traz a chamada. Eu utilizei essa primeira chamada aqui, pessoal. Então, essa primeira chamada aqui de exemplo, ó, API call, api.openweather, map, data, 2.5, igualzinho que eu utilizei. Aí o que acontece? Aqui você pode passar, e isso pode ser uma variável, ou você já passar o parâmetro, tá? Como eu fiz. E aqui, ó, vocês têm esse Your API Key. Então, essa chave, pessoal, que vocês vão utilizar, para vocês terem acesso a ela, quem quiser usar esse exemplo, tá, pessoal? Quem não quiser usar esse exemplo, faz o seu. Vocês têm que vir aqui e se cadastrar, ó. Ele tem uma opção de free, né? Então, vocês vão ali e se cadastram, né? E daí aqui, ó, tem uma opção de free que permite aí até 60 chamadas por minuto com 1 milhão de chamadas mês. Então, é suficiente para quem quer fazer um exemplo, né, quer fazer um teste, alguma coisa. Isso daqui é free. Daí depois disso, daí já tem as cobranças aqui para várias versões, para versões com, com app, com web, enfim. Daí tem várias opções aqui para vocês olharem e entenderem, tá? Daí tem vários modelos de pagamento, enfim. Tem inúmeros países, pessoal, tem várias localidades, tá? Dá para explorar bastante. Então, é um formato interessante. Aí vocês vêm aqui, current weather, né, e faz a requisição e ele consome. Joia, pessoal? Então, eu havia ficado de compartilhar com os colegas aí essa instrução aí, né, de como seria a, uma requisição com uma API. E espero que seja útil aí para alguns colegas que querem incrementar o trabalho. Como eu comentei, em virtude das mudanças aí de segunda-feira, né, que chegaram aos 48 do segundo tempo, eu mudei um pouquinho do escopo. Os colegas que eu também não havia comunicado, que eu conversei depois via WhatsApp ou pelo chat e tudo mais, não precisam implementar a API, mas fica também uma dica, tanto para iniciar aí algumas lógicas do código, entender um pouquinho também quanto à operação ali. Tá joia? Assim que eu fechar aí, pessoal, passo a passo do curso também eu posto, entre quinta e sexta, creio eu, e vou ajudando vocês aí nessa segunda etapa da nossa aula, é, via os canais nossos tradicionais de comunicação. O que eu gostaria, pessoal, é de só liberar a sala, porque tem alguns alunos até que estavam criando algumas salas do Zoom, compartilhando comigo, e daí eu tinha que sair dessa sala para entrar na outra sala do Zoom, enfim, para eu fazer os atendimentos. Então, eu gostaria de usar essa sala para fazer os atendimentos dos alunos, né? Então, eu vou encerrar a sala, se ninguém tiver nenhuma dúvida agora, que seja de cunho geral, né? Para ir atendendo as equipes. E eu vou usando também essa sala para fazer os atendimentos, ou WhatsApp, ou e-mail, de forma tradicional, tá? Eu só vou pedir alguns minutinhos
E daí eu já começo por ti, tá, Oséias, que a gente conversou ali. Eu não sei se teu colega aí já, de equipe também está na área, que daí vale a pena a gente já bater um papo junto aí sobre o seu caso aí, que era um dos primeiros que está na fila. Tá bom? Os demais também, pessoal, podem me acionando que eu vou ajudando todos aí. O Zé pode ficar na sala, daí, ou melhor, eu saio e daí entro de novo. Daí também processo o vídeo. Pode ser? Tem alguma pergunta de cunho geral, pessoal? Alguém? Tranquilo? Beleza? Tá? Não esqueça do ADOC, pessoal. Também encaminhei aí o comunicado da coordenação aí a respeito das questões de mensalidades. Tá bom? Então, pessoal, quem não tem dúvida também já está com o trabalho bem encaminhado ou já postou, né? Vi que teve, acho que, alguns posts já de entrega, né? A gente já pode começar aí nas datas que eu estipulei lá, já ir antecipando as entregas, as apresentações. Aí eu agradeço a todos, boa noite e vamos conversando. Um grande abraço.